Bem, agora vamos para o procedimento de coleta dos dados propriamente dito. Lembrando, vocês vão seguir o procedimento experimental que consta aí na apostila. Na verdade, nós estamos fazendo esse procedimento por vocês. Em casa, vocês receberão apenas os dados em tabelas. Cada bancada terá um conjunto de dados diferente, obviamente, e aí terá que fazer a análise. Então, nós estamos exemplificando agora como seria o procedimento de coleta dos dados se vocês estivessem em laboratório, ok? Muito bem, então, para a tomada 1, a primeira tomada de dados, nós temos que medir a massa do carrinho, lembrando que nosso sistema é carrinho e contrapeso, né? O contrapeso já tem uma massa de 1 grama, mais uma massa de 10 gramas pendurada. Então, nesse momento, o contrapeso tem 11 gramas, que é a primeira configuração aí da apostila, contrapeso com 11 gramas. A gente está chamando o contrapeso de Mzinho, letra M minúscula, e o carrinho de Mzão, letra M maiúscula. O carrinho precisa ser medida a massa com tudo que está nele. Então ele tem a vela, 2 batedores e o próprio corpo do carrinho. Para isso, nós vamos utilizar uma balança, que é disponível aqui em laboratório, uma balança digital de precisão. Aqui já está ligada. Ela tem um botão, que é o botão zerar, né, que é para zerar a balança, né, para você tarar ela. E aí a gente, primeiro vamos fazer uma verificação. Ó. Cada massinha dessas tem que ter 1 grama. Vamos ver? Perfeito. Então, cada massinha dessas de fato tem 1 grama. Nós vamos utilizar inicialmente 10 gramas, que tem que ser distribuídas uniformemente aqui no carrinho, para que ele não tenha um movimento desalinhado no trilho, né? Então você tem que distribuir uniformemente, 5 gramas de cada lado. Então aqui as 5, que eu vou colocar de um lado, 5 gramas, e as 5 gramas que eu vou colocar do outro lado. Só conferindo que elas realmente têm essa massa, porque assim eu não preciso medir a massa novamente. 5 gramas de cada lado. Agora, o carrinho, cuidado aqui que ele tem o fio, né? O carrinho em si, com vela e batedores. A massa está aí, registrada, ok? Mas, lembrando, configuração 1, vou colocar 5 gramas de cada lado. Então, 5 gramas de cada lado. Pedro, se você já quiser colocando do outro lado. Vou folgar o fio aqui para mim, perfeito. Ok. E aqui também 5 gramas. Essa é a massa Mzão. A massa Mzão inicial. Tem 10 gramas, distribuídas 5 de cada lado, mais a massa total do carrinho, que é vela mais os batedores. Pronto, a gente coloca de volta aqui, passando o fio pela polia. A polia é delicada, então sempre a manuseiem com muito cuidado. O carrinho também, enquanto o soprador estiver desligado, você não pode arrastá-lo. Pronto. Eu vou colocar ele aqui próximo do batedor para ligar o nosso soprador. Ok, então a primeira configuração que temos é o carrinho com a massa que nós acabamos de medir na balança, já com os batedores e com a vela, e o contrapeso com uma massa de 10 gramas e o próprio contrapeso que tem 1 grama. Então, nesse momento, o contrapeso tem 11 gramas e aqui nós temos a massa do carrinho, medida em balança, mais 5 gramas de cada lado. Então, 10 gramas no carrinho. Essa é a primeira configuração. Vou fazer 5 vezes aquele procedimento descrito no experimento anterior para nós obtermos a aceleração do carrinho nessa configuração. Então, vamos lá. 2, 3, 4 e 5. Os dados foram coletados no computador. Continuando o procedimento de coleta de dados,
Agora nós colocamos 4 massinhas que estavam no carrinho lá no contrapeso. O contrapeso tinha 11 gramas, agora com mais 4 ficou com 15 gramas. Novamente vamos fazer 5 vezes esse procedimento de empurrar o carrinho para passar pelo sensor para medir a aceleração. A aceleração agora vai ser maior, porque nós temos uma tração maior no fio também. O contrapeso aumentou a massa. Então vamos lá, 5 vezes. Uma. Duas. 3. 4. 5. Mesmo com velocidades diferentes, a aceleração vai ser sempre a mesma. As velocidades são diferentes porque depende do impulso que eu dei com a mão. Próxima configuração. Vamos tirar mais 2 massinhas de cada lado, ou seja, mais 4 gramas do carrinho e colocar esses 4 gramas lá no contrapeso. Eu vou tirar mais uma, 2, mais uma, 2. E vou colocar essas 4 lá embaixo no contrapeso. Se o contrapeso tinha 15, agora com essas massas ele vai para 19 gramas. E novamente vamos fazer o procedimento 5 vezes para medir a nova aceleração. Reparem que ficou apenas uma massa de cada lado aqui, né? Então vamos lá. Uma. 2. 3. 4. 5. Apenas uma observação. Não é interessante que ele atinja o elástico, porque senão o elástico vai produzir uma aceleração também. Então, o limite é o elástico, mas não é interessante que ele tracione o elástico. Bem, última configuração. Tirar essas 2 massinhas que sobraram, mais 2 gramas, e colocar no contrapeso. Se ele tinha 19, agora ele vai ficar com 21 gramas. Então o contrapeso agora tem todas as massinhas que antes estavam no carrinho. 21 gramas, porque são os 11 originais mais 10. Sempre manuseando com cuidado e carinho. Novamente, 5 vezes o procedimento para medir a aceleração. 1, 2, 3, 4. Foi até o final? 5. Com isso, nós encerramos o procedimento de coleta de dados. Agora, nós vamos fazer as análises de dados.